pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho de como foi essa experiência de vir para Portugal com 3 filhos sozinha. E quero estar contando aqui um pouquinho para vocês como é que foi a viagem, como foi o nosso planejamento. Então, vamos começar pelo começo, né? O primeiro passo para qualquer tipo de viagem internacional, a não ser aqueles países do Mercosul, precisa-se do passaporte, né? E aí você vai tirar o passaporte lá no site da Polícia Federal, vai pagar um Duda e depois que você pagar você vai fazer o agendamento. No próprio site tem o valor do passaporte. E lá no mesmo momento, no dia do agendamento, eles vão tirar sua foto, vai ter documentos para ser levado, enfim. Então esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo passo é começar a pesquisar as passagens, porque tem períodos que as passagens para cá são mais baratas. É época de verão, é alta, então fica mais caro, tá? Mas lembrando que também tem períodos aqui que, por exemplo, no inverno é um pouquinho mais difícil para alguns tipos de emprego. E vamos por assim também a questão do arrendamento. Embora o arrendamento aqui tá um pouquinho difícil em qualquer época do ano, né? Mas, enfim, você tem que pesquisar a região que você quer vir, né? Exatamente essa questão do arrendamento, essa questão do emprego, tudo isso. Pesquisar sobre o país que você quer morar, né? Independente se seja Portugal ou outro país, ok? Mas eu vou focar aqui em Portugal, que é onde nós chegamos. E o terceiro ponto é sobre a questão assim, quando você for comprar suas passagens, você também vai pedir para incluir o seguro viagem. Ele tem que ser de acordo com o quantitativo de dias que você for ficar no país. A passagem precisa ser comprada de ida e de volta. Então, se você vai colocar lá uma semana, 15 dias, vai depender do tempo. O seguro viagem, ele precisa acompanhar esse tempo. Em Portugal, você pode ficar até 3 meses como turista, devido a certos acordos que Portugal tem com o Brasil, ok? Isso é um detalhe, assim, muito importante. Então, durante 3 meses, você tem direito a ficar aqui como turista. Claro, você precisa de dinheiro para se manter aqui e comprovar isso na imigração. Então, tem que se atentar a esses detalhes, né? De onde vai ficar, o tempo, o quantitativo de dinheiro, seguro viagem, como eu falei, tudo isso. A passagem de ida e volta precisa ser bem planejada. Você pode pedir uma carta convite para o seu amigo ou para sua amiga, e essa pessoa vai fazer essa carta convite de acordo com o modelo que está lá no site do CEF. Nessa carta convite, essa pessoa ela vai ficar praticamente responsável de você, né, do caso, de você, da sua família, tá? Ela se responsabiliza por tudo. Porém, não pode esquecer que precisa comprovar, principalmente quantitativo financeiro, tá? Aqui em Portugal tem um quantitativo por dia que precisa ser tragos em euro. Por dia e, se eu não me engano, por pessoa, para poder permanecer no país. Se você vai comprar uma passagem para uma semana, então você vai ter que trazer X, o valor X por dia de cada pessoa. No momento agora eu não me lembro qual é esse valor. Dá uma olhadinha aí no Google e procura, pesquisa direitinho sobre isso que ele vai te informar. E a duração da viagem, ela depende da cidade, do local, do estado que você vai sair do Brasil. No meu caso, eu saí do Rio de Janeiro e eu não vim direto para Portugal. Se eu não me engano, o voo direto para cá, geralmente pela TAP principalmente, ele dura na faixa acho que de 10 a 11 horas, se eu não me engano, de voo. Não tenho certeza. Nós viemos pela França, então eu fiz a imigração na França. Então foi um bom tempo, foi na faixa de 12 horas de viagem até chegar na França. Lá eu tive a conexão, o tempo de espera, estava em 2 horas e pouco esse tempo. Só que no dia que eu vim, acabou que deu um probleminha na aeronave que iria para o Porto, porque eu peguei a imigração na França e de lá para o Porto. Eu não fui por Lisboa. E, bom, atrasou mais ou menos umas 2 horas, além do que estava esperado. E aí eles providenciaram uma nova aeronave, enfim, e deu tudo certo.
Era para ter chegado aqui umas 6, 6 e pouquinho, nós chegamos aqui, era umas 9 horas mais ou menos, aproximadamente, da noite. A nossa viagem em si foi tranquila, foi divertida, os meninos nunca tinham andado de avião, né, e se divertiram muito. Esses aeronaves assim que faz voo internacional, eles têm televisãozinha em cada poltrona e eles têm jogos, tem filme, então eles se empolgaram ali, né. Sem contar que, como eu vim com as crianças, eu decidi vir no voo noturno. Porque como é um quantitativo de horas muito grande, 12 horas, com crianças, com uma bebê, uma criança de 7 anos e um outro pré-adolescente, adolescente, poderia dizer, não seria tão fácil. Então, o ideal pra gente foi exatamente vir à noite, porque eles iriam ter aquele momentinho ali de descontração, depois eles iriam dormir, tem a janta, tá, gente? As refeições também no avião. Tá tudo incluso na passagem. E eles jantaram e logo depois, um pouquinho, foram dormir. E já acordaram, já faltando pouco tempo para chegar na França. Então isso ajuda muito. No caso de bebê, no caso da Eloá, ter direito ao berço tem direito, mas nem sempre consegue a poltrona perto. Porque esses berços, eles ficam em um certo ponto do avião. E aí nem sempre consegue se pegar aquela poltrona de frente para o berço. Tá? E o berço também só tem direito até certa quantidade de quilos e centímetros. Ele é bem pequenininho. Então eu não consegui para a Eloá. A Eloá veio a noite toda no meu colo. Foi uma viagem assim maravilhosa, porém muito cansativa, porque eu não consegui dormir a viagem praticamente nada. Ela se mexia para um lado, para o outro e assim a poltrona não tinha muita flexibilidade, né? Então foi bem complicado nesse ponto. Os meninos conseguiram dormir, tem a cobertinha do avião, tem travesseirinho, então eles conseguiram dormir. Já viemos também preparados exatamente para isso. O avião faz um bocadinho de frio, então eles vieram com casaco, roupa já bem confortável, calça comprida, tênis, tudo muito confortável, tudo larguinho, nada apertado, né? E eu também. Outra coisa também é sobre a questão das malas. Você pode escolher as malas de 10 quilos, que é a bagagem de mão, você tem direito, mais uma bolsa. E tem também como você comprar passagem, incluindo a bagagem de 23 quilos, que é a bagagem de porão despachada. Eu não quis trazer a bagagem de 23 quilos. Eu só trouxe as bagagens de 10 quilos e mais uma bolsa. Essa bolsa, coloquei ali as fraldas da Eloá, as coisas assim mais acessíveis, né, que eu iria usar na conexão. E quando nós chegamos no aeroporto do Rio de Janeiro, a moça da recepção lá da empresa, ela perguntou se eu queria despachar essas malas, mesmo sendo bagagem de mão, ou não. E aí eu achei melhor despachar, exatamente por essa questão da conexão, de ficar 2 horas e pouco, imagina, com 3 crianças e mais bagagens de mão, mais essas malas, mesmo sendo de rodinha, imagina com eles andando para lá e para cá com essas malas na mão. Não iria ser muito bacana. Então, decidimos despachar lá e foi a melhor coisa que eu fiz. E foi gratuito. Não paguei nada mais por isso, tá? Uma outra coisa que eu trouxe também, exatamente pensando nessa conexão, e que tem direito, é o bebê, carrinho. Aqueles carrinhos guarda-chuva. Mas eu vi também pessoas trazendo aqueles carrinhos grandes também. Tá? O carrinho da Eloá eu consegui trazer na aeronave, não foi despachado. Se eu não me engano, o carrinho maior, ele pode ser despachado, tá? Despachado, quando eu digo, é pelo porão, né? Bagagem de porão. O da Eloá eu trouxe na aeronave, isso ficou muito bom, porque no momento da conexão eu usei muito esse carrinho, né, pra ela. Porque a nossa conexão na França, eu desci lá e andei bastante. Parece que eu andei, o aeroporto é enorme e, bom, 2 horas e pouca de conexão. Eu cheguei no ponto, na porta, tá? Pra aguardar o outro voo pro porto, faltando apenas 40 minutos. Então, isso é pra vocês terem uma noção do quanto nós andamos. Pegamos até um outro ônibus para levar para uma outra parte do aeroporto. E passamos pela imigração, a imigração tava uma fila bem grande. Claro, você, quando tem bebê, essas coisas, você tem uma prioridade.
Mas naquele caso ali eu acabei tendo que até pedir, né, o guarda que estava lá na fila. Tive que pedir a ele mostrar a Eloá e, bom, enfim, não entendo nada de francês, nem não muito nada de inglês, enfim, só mostrei a Eloá e perguntei sobre a prioridade e ele me colocou na fila da prioridade, senão iria ter demorado muito mais. Então, gente, isso aqui é um ponto de atenção. Quando vocês forem comprar a passagem de vocês, se você tem a intenção de vir pra cá, independente se for pra morar ou passear, e vir com crianças, prestem atenção nessa questão do tempo de conexão se vocês não vierem com voo direto. Por quê? Porque às vezes surgiu uma oportunidade de um voo de 1 hora de conexão. E às vezes não dá tempo. Não dá tempo de passar pela imigração, tá? E devido à questão da demora, imagina se eu tivesse que ficar naquela fila. É um pouco rápido, mas ao mesmo tempo, eram várias cabines, mas ao mesmo tempo pode ser longe, como foi o meu caso. Mesmo depois passando da imigração, andei um bocado com as crianças, né? E dei graças a Deus por ter despachado as malas, porque se eu não tivesse despachado as malas, eu não sei como é que seria. E ainda para completar, como eu falei, teve o atraso do voo, né? Nós fomos, quando foi liberado, chegou o horário para pegar o avião do Porto. Andamos mais um bom bocado e quando chegou lá ficamos 1 hora esperando. E depois é que foi comunicado que a aeronave tinha quebrado, alguma coisa assim, não sei, não me lembro mais agora, mas foi mais ou menos isso. E nós tivemos que andar tudo de novo, né, até uma outra ponta de uma outra porta, um portão, para pegar a outra aeronave. E quando chegou lá, ainda levou mais 1 hora de atraso, porque a aeronave era pequena, não cabia o quantitativo de pessoas que estavam naquele dia. E aí eles começaram a pedir voluntários. Quem queria ficar na França naquela noite e voltar e ir embora somente no dia seguinte. Eles iriam estar pagando uma quantia em euros por pessoas. E iria estar tudo, como é que se fala? O hotel, alimentação, tudo incluso, né? Iria ser tudo pela companhia aérea no dia, mais esse valor em euros por pessoa que aceitasse. Mas eu estava muito exausta com as crianças, eu estava muito cansada, não tinha dormido, né, a noite inteira com ela no colo. E as minhas malas foram despachadas, então assim, eu não tive como, ser voluntária. De repente, teria sido uma experiência, sei lá, né, ficar de um dia pro outro lá na França, poder sair um pouquinho lá, enfim, não sei. Mas eu tava muito cansada e eu só queria chegar aqui, encontrar meu esposo, enfim, então em momento nenhum, na verdade, eu pensei, ai meu Deus, vou ser voluntária aqui. Não. Mas graças a Deus, tinha um quantitativo, eles pediram uns 20 voluntários, se eu não me engano. E foram algumas famílias, foram lá e se voluntariaram e, bom, pronto, e aí foi liberado o voo pra gente poder vir, né? E quando chegamos aqui no Porto, fomos pegar nossa bagagem. Infelizmente, eu não consegui achar o carrinho da Eloá, tá? O carrinho que eu trouxe dela foi o carrinho guarda-chuva, aquele pequeno, mas eu não consegui achar, ou eu não tive paciência para esperar. Chegou as malas naquela esteira e, bom, pronto, enfim, o carrinho acabou ficando para trás. Eu tava muito cansada, com muita dor no corpo, então eu não tava aguentando mais nem segurar direito eu lá no colo. Eu tava revezando com o Luiz Carlos. E aí passamos pelo portão, né, de saída e pudemos reencontrar, né, o Valério, enfim, e os nossos amigos que também estavam nos esperando ali naquele momento. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma com as informações. Essa foi a nossa experiência e vamos que vamos para os próximos vídeos.